Olá, pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando aqui novamente para vocês. Novamente não, né? Tava tentando dar aula aquela hora ali, tava complicado. Agora eu tô em outro computador até, mas eu tô usando o sistema do Zoom, espero que não trave, tá? Mas eu tô olhando aqui na imagem e ela tá lenta. A imagem tá lenta, não sei se é, não sei o que que tá acontecendo. Tentei entrar no Google Meet agora, não consegui retomar o Google Meet, não consegui de jeito nenhum. Bom, eu vim aqui então para eu explicar para vocês novamente, né, a questão da nossa disciplina nesse semestre, que é Estratégias de Cooperação, é uma disciplina, uma DCG de 60 horas, em que eu já trouxe aqui para vocês o link permanente do Google Meet, tá? Que vai ser sempre esse link para todas as nossas reuniões, e também aqui o link de acesso ao grupo do WhatsApp, tá? Que vocês já entraram ali, inclusive a gente está se comunicando pelo link, pelo WhatsApp. Então, pessoal, assim, a nossa disciplina ela vai tratar das novas configurações das empresas que as empresas estão tomando no momento para o futuro, tá? Com vistas ao futuro. No momento em que nós temos uma, um, um grande consumo, uma grande demanda de produtos e serviços, principalmente produtos e serviços tecnológicos, nós temos também o lado das empresas em que elas necessitam cada vez mais retomar, né, fazer com que o seu setor de pesquisa e desenvolvimento aconteça, se desenvolva e gere novos produtos cada vez melhores que satisfaçam essas necessidades. No momento em que nós vivemos numa realidade em que eu tenho um aparelho celular e ele me serve, ele liga, ele manda mensagem, ele tem acesso à internet, ele tem as funcionalidades básicas. Mas muitas das pessoas já não, ainda com ele tendo toda ou me oferecendo essas potencialidades, eu não quero mais esse aparelho, eu quero outra marca, eu quero outro aparelho que tenha uma câmera melhor, eu quero um aparelho que tenha outras funcionalidades que me agradem, que estejam de acordo com as minhas necessidades no momento. Então eu vou lá e compro outro aparelho, mesmo que o aparelho que eu tenha seja funcional. Isso demanda muito das empresas, demanda muito que elas precisem estar sempre à frente, né? Sempre gerando conhecimento, gerando produtos, gerando inovação, gerando novas tecnologias para que possam, né, alimentar esse mercado e essa demanda. As empresas antigamente eu posso colocar a partir dos anos 80, ou no final dos anos 80 e anos 90, elas trabalharam muito na lógica da competitividade. E isso a gente vai conseguir ver na teoria da vantagem competitiva de Michael Porter, onde ele traz que as empresas elas precisam ser competitivas. Elas precisam olhar o concorrente, elas precisam olhar controlar o poder de barganha dos seus fornecedores e o poder de barganha dos seus clientes, a rivalidade que ela tem com seus concorrentes e ainda a capacidade de novos entrantes, né? Lembram das 5 forças de Porter? Então, a capacidade de novos entrantes, de outras novas empresas ou produtos que se assemelhem. E ainda os produtos substitutos, que são aqueles produtos que não são o produto em si, igual ao meu, da minha empresa, mas que substituem, que têm a mesma funcionalidade que muitas vezes as pessoas podem optar por adquirir aquele outro produto. Então, a empresa ela está cercada de um ambiente hostil, de um mercado que não colabora para que ela cresça. Ela precisa se individualizar, se fechar com o seu conhecimento, com a sua equipe, com seus produtos e trabalhar ali naquele núcleo para poder se desenvolver e conquistar o mercado, espaços no mercado. Agora, até vou ver se está gravando aqui, vou conferir se tá gravando. E só que essa configuração que eu acabei de dizer a vocês, que é muito eminente na abordagem da teoria da competitividade, da vantagem competitiva, ela não está funcionando mais para as empresas. Ela deixou de fazer parte da realidade das empresas no momento em que eu preciso atender a uma demanda que não para de crescer, que está exigindo cada vez mais tecnologia e inovação dos meus produtos e serviços. Como é que eu consigo compensar isso? De que forma eu consigo compensar? Gerando uma união entre as empresas, uma associação entre as empresas, um sistema de cooperação entre as empresas. Isso vai fazer com que as empresas percam sua característica? Não, não vai fazer. A empresa ela vai se manter é,
A empresa X vai continuar sendo a empresa X, a empresa Y vai continuar sendo a empresa Y, porém, lá o setor de pesquisa e desenvolvimento, eles vão se unir conhecimentos para gerar mais inovação, a inovação mais avançada, tecnologias mais elaboradas, que possam, então, ser suficientes para se destacarem no mercado. E as duas vão aproveitar, né, o fruto dessa parceria. Isso pode se dar de diversas maneiras. Entre um exemplo que eu posso dar são parcerias como, por exemplo, joint ventures, que são por projeto. Ou crowdfunding, crowdfunding, isso, crowdfunding, quando as empresas, não, crowdfunding é outro sistema, é outra forma de fazer, de trabalho cooperativo, mas não entre empresas. O joint venture, por exemplo, como eu já havia citado para vocês, eles são trabalhos, parcerias que as empresas fazem por projeto. Então, ele tem um tempo para iniciar, tem um tempo pré-determinado para existir, para iniciar e para finalizar. Isso normalmente, essas parcerias de cooperação entre as empresas, eles são contratuais, são situações formais. Depois nós vamos ver ali, mais para diante, nas próximas aulas, que podem haver formas de cooperação entre empresas formais e informais, certo? Então, existem esse tipo de configuração, só que aí nós vamos entrar também em questões bem interessantes, como, por exemplo, a teoria das firmas, que nos diz, o que a teoria das firmas nos diz? Que é uma teoria que é da economia, das ciências econômicas, né? Que existe oportunismo nas relações sociais. Então, se existe oportunismo, como é que eu posso confiar na outra empresa, que a outra empresa não vai ficar com o projeto para ela, não vai compartilhar? Isso não tá juramentado, não é contratualizado. Então, muitas dessas relações elas vão se dar de forma informal, sim, mas porque existe ali um determinado tipo de relação entre essas empresas mais profunda do que em outras, por exemplo. Então, as relações de cooperação elas vão depender muito dos indivíduos que compõem as empresas e das empresas também, né? No caso das marcas, do interesse das marcas, do tipo de produto ou serviço que está sendo produzido ou comercializado, que está sendo inventado, né? Melhorado. Então, a gente vai ver, tem uma aula que é bem interessante, que eu trago bastante exemplos de cooperação que houveram entre as empresas. Por exemplo, entre a Ford e a Toyota, que eles fizeram uma parceria para fazer desenvolver tecnologia para carros híbridos. Eles queriam ser os primeiros, isso lá em 2011, eles queriam ser os primeiros a inserir no mercado carros híbridos. Mas a parceria durou 2 anos e terminou. E tudo aquilo que foi desenvolvido, que foi até o momento, não foi adiante, tá? Para nenhuma das empresas. Então, o conteúdo gerado ali, o conhecimento gerado não foi adiante para nenhuma das empresas. A princípio, né? Que é o que diz ali a reportagem, que ele não foi aproveitado. Então, tem coisas que vão dar certo, como, por exemplo, a parceria entre a LG e a Samsung e a Apple, que também é outro exemplo que eu trago, quando eles se uniram para desenvolver ah, uma nova tecnologia para os pixels serem menores ainda, né, para terem alta resolução. Tá? Isso foi uma parceria que houve. Então, entre essas empresas, precisa a Apple fazer parceria? Precisa, porque as empresas elas investem muito dinheiro em desenvolvimento e em pesquisa e desenvolvimento. Não só recursos financeiros, mas também tempo de engenheiros, de toda uma equipe que faz esse desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de aparelhos, de tecnologia, para que esses aparelhos possam ser cada vez melhores. Isso demanda tempo e custo das empresas. Então, se eu me uno com uma empresa que também é forte no mesmo setor, nós vamos produzir novas tecnologias mais rápido e vamos acessar a esse mercado e a essa demanda mais rápido do que o concorrente que está sozinho. Esse é o grande objetivo da cooperação. Vejam quantas coisas nós precisamos ver, precisamos acessar lá na nossa caixinha lá de administradores, né? De teorias que vão fundamentando, que nos fazem entender como é que nós chegamos nessa realidade de cooperação entre as organizações, que não é algo que é muito comum para a nossa realidade assim, atual, mas que está mudando. As organizações elas estão planejando o seu futuro, a sua existência a longo prazo, fundamentados nessas parcerias entre organizações. Isso que vai falar a nossa disciplina, tá? Ela fala muito sobre isso, sobre como as empresas elas podem
é sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo, cooperando. Então, nós temos aqui, eu já havia explicado para vocês, vou falar de novo, tá? Como é que eu organizei a disciplina? Eu organizei ela fundamentada no livro do Balestrin do Verschoor, que é Estratégias Competitivas, de Estratégias de Cooperação para Organizações. Então, esse livro é fundamental assim, para o entendimento dessa nova realidade. É um livro, eu falei filme? É um livro bem novo, é de 2016, tá, o livro, e são autores bem contemporâneos mesmo, assim, bem atuais. Então, baseado nesse livro, eu elaborei a nossa disciplina, onde eu organizei um tema por semana. Nós temos um tema por semana, tá? Hoje, essa semana, aula 1 e 2, hoje, sexta-feira, é o plano de ensino, tá? É a conversa sobre o plano de ensino. Eu queria conversar um pouco mais com vocês, né? Mas a internet não permitiu. Faz o quê? Também explicar como é que vai funcionar a lógica das nossas disciplinas. Depois, na aula 13 e 4, a organização e as transformações econômicas recentes. E aí, aqui a gente começa a dar. Nessa aula, a gente vai dar uma resgatada ainda lá atrás, na Revolução Industrial, ainda antes da Revolução Industrial, né? A instalação de ferrovias na América do Norte, como a América do Norte conseguiu configurar, a partir das próprias guerras existentes, ela conseguiu configurar um novo modelo de consumo, de produção, um novo sistema de produção a partir do modelo a combustão, do motor a combustão, e de outras tecnologias, como, por exemplo, a própria eletricidade, tá? Então é bem mais atrás, bem mais lá atrás. E aí a gente faz traça uma linha evolutiva de como é que foram acontecendo essas transformações econômicas e como elas foram impactando nas organizações, para que nós consigamos chegar, né, fazer uma linha ao modelo de cooperação que nós temos hoje, tá? Passando lá por Michael Porter, na teoria da vantagem competitiva das nações, que é o livro dele, né, que é consolidado, mas falando das 5 forças de Porter, falando da teoria da, da, da vantagem competitiva, né, que eu já acabei de comentar. Então, esses são pontos muito marcantes que nos fazem compreender por que as empresas estão cooperando agora. Por que é do interesse das empresas que são tão fechadas naquela ideia, né, de que não, eu vou desenvolver minha tecnologia e você na frente. Esse pensamento já é ultrapassado para as grandes organizações. As empresas estão pensando realmente que elas precisam se unir às outras para gerar novas tecnologias em tempo, né, no tempo que é necessário. Elas poderiam trabalhar sozinhas, com certeza, continuar trabalhando sozinhas, seguir uma lógica de inovação fechada. Porém, isso é muito custoso financeiramente, né, para essas empresas. Por isso, essa nova forma de trabalhar. Então, a gente vai fazer esse apanhado, né, histórico, e é bem interessante, pessoal, esse apanhado histórico. Depois, a aula 5 e 6. Então, a aula da semana que vem é toda síncrona, tanto a quarta quanto a sexta, tá? A aula 5 e 6 é a cooperação entre organizações, e aí sim, na quarta-feira nós teremos aula, tá? Dia 30/6, aula síncrona. E aí, depois, na sexta-feira, aula assíncrona. Sempre tentem usar a aula de sexta-feira para vocês recuperarem, assim, um vídeo que vocês não assistiram, um exercício que tem que fazer, algo assim, para sempre estar atualizado com a disciplina, tá? Por isso que eu já deixei essas aulas, assim, organizadas dessa forma. Um tema por semana, que é para dar bem, dá para trabalhar com a disciplina de maneira bem organizada. Depois ali a cooperação entre organizações, nós vamos trabalhar, tá? Já está aqui os slides, falta a videoaula. A videoaula eu vou colocar para vocês depois, tá? Que vai ser a gravação da aula síncrona. Eu vou gravar e insiro para vocês aqui depois. A aula 7 e 8, vamos falar sobre estratégias coletivas, que já está aqui os slides também, tá? Estratégias coletivas que são adotadas pelas empresas. A aula 9 e 10, que é a análise de redes sociais em contextos organizacionais, que também está linkada com a aula 11 e 12, que é cooperação por meio de díades e tríades. Aqui, como eu estava, foi a hora que eu vi que estava travando, né, que eu estava explicando para vocês. A análise de redes sociais, pessoal, é algo muito interessante, porque ela consegue evidenciar estruturas organizacionais, formais e informais, tá, por meio da análise de redes sociais. O que é uma rede social? Que não é, né, nesse contexto aqui, ela não é o Facebook, não é o YouTube, não é nada disso. Ela é uma rede formada por
interações sociais, por relacionamentos estabelecidos, relacionamentos de trabalho estabelecidos no ambiente de trabalho. Isso pode acontecer entre empresas, de empresa para empresa, pode acontecer também no nível muito mais micro, no nível macro, né, empresa empresa, e no nível micro, indivíduo para indivíduo, tanto entre os colaboradores de uma única organização, quanto entre intra, né, dentro, intra-organizacional, que seria dentro da organização, quanto entre organizações, interorganizacional, né, com indivíduos que conversam, que falam, que trocam conhecimento com indivíduos de outras organizações. Então, parte do princípio de que essa rede social ela pode se estabelecer em 3 níveis: no nível da organizacional, de empresa para empresa, e no nível intra-organizacional e interorganizacional, entre funcionários da empresa e entre funcionários de diferentes empresas. Então, vejam como essa rede ela é complexa e o quanto ela pode impactar no desenvolvimento de novas tecnologias, de produtos e serviços. Por isso a gente analisa essa cooperação pela perspectiva da rede social. Tá? Então, essas 2 aulas, a 9 a 10, as 4 aulas, né, 9 e 10, 11 e 12, elas são para tratar sobre isso. Como é que eu compreendo essa estrutura, esses atores que são as empresas ou os indivíduos, e essas arestas que são, ou laços, né, que são essas relações que são estabelecidas entre esses indivíduos. Qual é o conteúdo dessas relações? Existe governança entre essas empresas? Existe uma empresa que ela atua como líder nessa relação de parceria? E volto, né, com a questão da teoria das firmas, que eu havia comentado com vocês. E o oportunismo entre essas relações, como é que fica? Então, tudo isso são questões que nós temos que identificar. Vocês, como futuros administradores, talvez passem por situações como essa, de ter que estabelecer parcerias com empresas. E eu tenho interesses nisso, das organizações e das pessoas que compõem essas organizações. Vocês têm interesses também para as organizações de vocês, no caso. Então, é necessário perceber que existem todos esses elementos que circundam essas relações sociais, até mesmo para estarem preparados para estabelecer um contrato, por exemplo. O que vai estar vinculado ao contrato? Quais são as relações que não vão estar vinculadas? Quanto que isso vai custar para a empresa? Tudo isso é percebido por meio que nós vamos trabalhar nessas aulas, tá? Depois das aulas 13 e 14, a aula 13 e 14 é o exercício avaliativo, então. Certo, pessoal? A última data para entrega do exercício avaliativo 1 é dia 30/7, que vai ser uma sexta-feira. Depois, na aula 15 e 16, nós vamos ter as redes de cooperação, que inclusive já tá até aqui a videoaula e os slides, tá? Vai ser uma quarta-feira, aula síncrona, no dia 4/8. Até nem me esqueci de falar as datas para vocês. Mas vejam, pessoal, que eu coloquei todas as datas, tá? Então, lembrem que é um tema por semana, e algumas semanas nós vamos ter aulas assíncronas, como aqui na aula 11 e 12, ó. A aula de quarta e sexta é assíncrona. Já aqui na aula 9 e 10, a aula de quarta é síncrona e a aula de sexta é assíncrona. Eu sempre deixei para fazer as aulas quarta-feira, tá? Para não ter que ser sexta-feira no último período, que ali me judiaram mesmo, porque sexta-feira no último período o pessoal já está cansado já, realmente. Aí eu deixei para a gente fazer aula síncrona. Aula assíncrona e síncrona na quarta-feira. Então, aqui na aula do dia 15 e 16, nós vamos tratar sobre isso. Então, já até coloquei o capítulo do livro, os slides e a videoaula já para quem já quiser assistir antecipadamente, tá? Nós teremos o encontro síncrono no dia 4. Aqui nessa aula, a gente já começa a falar um pouco mais sobre aspectos voltados à rede de cooperação de fato. Então, como é que funciona? O que compõe essas redes? Quais são os contratos que podem ser estabelecidos, sejam eles formais ou informais? Como é que isso funciona? Depois, na aula 17 e 18, eu tenho aqui as principais configurações e ganhos competitivos de redes de cooperação empresarial, tá? E aí, essa aula vai ser assíncrona, só que eu tenho 2 slides aqui, pessoal, tá? O primeiro é sobre principais configurações de redes de cooperação empresarial, e o segundo são os ganhos competitivos que essas empresas têm por participar de uma rede de cooperação empresarial.
Esses dois slides, eles já estão aqui nessa videoaula, tá? Estão na mesma videoaula, um depois do outro. Só para esclarecer, tá? Para vocês não acharem que está faltando o vídeo. Mas não. Depois, na aula 19 e 20, nós temos o conhecimento e aprendizagem coletiva, que vai ser uma aula síncrona, já está inclusive aqui a videoaula e os slides para vocês, porque depois vocês usam os slides para fazer os exercícios, tá? Os exercícios são todos baseados nos slides. Na aula 21 e 22, que vai ter uma aula síncrona no dia 25/8, vai ser sobre inovação colaborativa. Então já está aqui a videoaula e também os slides, para quem já quiser adiantar o conteúdo. E aí, na aula 23 e 24, nós temos o exercício avaliativo 2. Certo? Baseado sempre no conteúdo anterior, tá? Não todo, tá, pessoal? Por exemplo, o exercício avaliativo 1 vai valer o conteúdo que foi dado até o exercício avaliativo 1. Depois zera tudo. Aí começamos um novo conteúdo, que vai ser até o exercício avaliativo 2. Então, aí, quando for o exercício avaliativo 2, vai ser o conteúdo a partir do exercício número 1, tá? A mesma coisa vale para o exercício número 3. Vai ser sempre, agora, a partir do número do exercício avaliativo 2, zera, e começamos um novo ciclo da disciplina, tá? Até o exercício avaliativo 3. Aqui na aula 25 e 26, nós vamos falar sobre clusters e redes de negócio. Então, pessoal, clusters é uma né, das novas configurações de negócio que estão surgindo. Na verdade, a teoria de cluster já é bem um pouco antiga. Mas a gente vai tratar sobre clusters nessa aula, vamos falar na outra aula sobre competição e ecossistemas de inovação, que são teorias mais recentes. Tanto a teoria de clusters, redes, competição e ecossistemas de inovação são teorias emergentes. São teorias que estão surgindo e estão sendo consolidadas, elas estão sendo discutidas, debatidas pela comunidade acadêmica. Então, existem muitos conceitos ainda que não são definidos, não são propriamente exatos, assim, né? Estão sendo desenvolvidos. Por isso a gente chama de temas emergentes. Mas justamente eu trago eles porque são temas que vão, daqui a pouco, em poucos anos, eles vão estar consolidados, tomando conta do mercado em si. As empresas vão querer participar de clusters, elas vão querer tentar estabelecer uma relação de competição com outras empresas. O que é uma competição? É quando as empresas elas cooperam e competem ao mesmo tempo. Mas é possível isso? É possível. Michael Porter já escreveu essa teoria, que as empresas elas cooperam e competem ao mesmo tempo. Por quê? Porque mesmo que elas cooperem, elas não deixam de competir no seu mercado, né? A sua marca ela continua existindo de maneira individual, ambas as marcas, né, de empresas que cooperam, por exemplo. Então, elas vão se reunir no momento para cooperar, mas depois elas vão seguir a sua vida individualmente, competindo e coexistindo também, que é um termo que eles utilizam muito. As empresas elas coexistem. Elas coexistem porque elas compartilham informações, elas compartilham de conhecimento. O grande mote, assim, a essência da cooperação é a troca de conhecimento. Porque o conhecimento, muitas vezes, por exemplo, é um engenheiro que estuda. Um engenheiro que estuda, sei lá, na Europa, ele vai ter um tipo de formação. E o engenheiro que estuda no Brasil ou na África, por exemplo, ele vai ter outro tipo de informação. Até nem vou citar países, mas vamos citar continentes, tá? Um engenheiro que estuda na Europa, ele tem um tipo de formação. Ela não é melhor ou pior, não é isso que eu estou querendo colocar para vocês. Mas ela é diferente da formação que tem um engenheiro na América do Sul, do engenheiro que é formado na África. E eu consigo dizer a vocês com propriedade porque esses países, eles vivem realidades muito diferentes. Eles, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existe um termo que é chamado indústria 4.0. Tá? A indústria 4.0 é extremamente estudada porque ela é o próximo passo na forma como se configura a indústria no mundo. E ela não utiliza a mão de obra humana, ela utiliza essencialmente a mão de obra tecnológica, ou seja, ela vai se valer da internet das coisas, da inteligência artificial, ela vai se valer da lógica de programação e algoritmos,
para fazer previsão de demanda, para fazer a própria operacionalização de todos os processos e etapas produtivas. E a Alemanha, hoje, é o centro do mundo em indústria 4.0. Eles têm 96% da indústria deles funcionando no modo indústria 4.0. Isso é algo que está avançando da Europa, do centro, né, que é a Alemanha, para o mundo. A passos lentos, considero que a passos lentos, porque se nós formos analisar a indústria no Brasil, nós estamos ainda na era da indústria 4.2, da indústria 2.0. O Brasil ainda se encontra, né, na configuração, né, de indústria 2.0. Então, para chegar na 4.0, vai demorar ainda um tempo. Então, se um engenheiro é formado no Brasil e ele vive uma realidade de uma indústria que está, digamos assim, atrasada, ele não vai ter as mesmas condições de acesso à informação de como funciona uma indústria 4.0. Então, são realidades, porque assim, por exemplo, e vou dar um exemplo mais local agora para vocês conseguirem contextualizar. Uma pessoa que nasceu em Livramento, tá? Que, tipicamente, né, um santanense, que nasceu em Livramento, estudou, se inseriu no comércio, no mercado de trabalho, que é o que nós temos aqui, é o comércio, tá? Que é uma das principais atividades econômicas depois da pecuária e agricultura, é o comércio. Então, não vai ter a mesma realidade de quem trabalha na indústria, de quem trabalha em cidades metropolitanas, de quem vive em cidades metropolitanas, por exemplo, que tem uma convivência muito maior com empresas de grande porte que oferecem, por exemplo, uma estrutura de trabalho completamente diferente da que nós temos aqui. É melhor? Não estou dizendo que a deles é melhor e que a nossa é pior. A mesma coisa o caso dos estudos dos engenheiros. Não é nem melhor nem pior, mas são realidades diferentes, são conhecimentos diferentes. E aí eu volto lá para onde eu queria falar com vocês, né? Que é a questão do conhecimento. Então, se eu não tenho capacidade de acessar esse tipo de conhecimento, eu preciso do engenheiro formado em outros países. Eu preciso dessa troca de informação, dessa troca de conhecimento. E basicamente, a ideia de cooperação ela é baseada nessa troca de conhecimento, que é o que vai gerar tecnologias e inovações. Certo? Então, dei uma baita volta aí para explicar por que é tão importante essa questão do conhecimento. Porque muitas vezes a gente pensa, me formei, tá tudo certo. Mas a experiência de trabalho, a experiência de realidades de países, de contextos, né, por exemplo, industriais, vão nos dar perspectivas totalmente diferentes sobre uma mesma realidade. Sobre o mesmo produto, inclusive, como eu já mostrei para vocês, um celular. Posso ter diferentes perspectivas a partir de diferentes profissionais de partes do mundo. Eles vão inferir, eles vão falar, dar ideias diferentes a respeito do mesmo produto. Porque, às vezes, esse conhecimento, essa fala deles vai ser baseada no conhecimento que eles têm, no acesso a diferentes tipos de informação, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Que a gente vai falar aqui, também a questão do cluster de rede, já falei, do competição e ecossistemas de inovação também. E aí, na aula 29 e 30, vamos falar sobre gestão de redes de cooperação. Tá? Lá no dia 22/9, nós teremos uma aula síncrona e vai ser a nossa última aula, tá? Eu já coloquei até os slides para vocês aqui, também a videoaula. Mas nós teremos aula síncrona de qualquer forma, tá? Então, depois de nós vermos todo esse conteúdo da disciplina, todos esses detalhes que compõem troca de conhecimento, formas de estabelecimento de cooperação entre empresas, aí nós vamos ver como é que pode se dar essa gestão dessas redes de cooperação. Seja qual for a configuração que ela tiver. Vai ter diferentes formas de fazer a gestão, de acordo, né, com cada uma delas. Nós vamos ver isso nessa aula. Certo, pessoal? Depois, na aula 31 e 32, o exercício avaliativo 3, que é o exercício final. Que aí vocês vão ter até o dia 1º de outubro para fazer. E aí, à medida que vocês forem fazendo os exercícios, eu vou lançando as notas para vocês terem conhecimento. Serão 3 exercícios avaliativos, um valendo 3 e 2 valendo 3,5. Certo, pessoal? Basicamente é isso que eu estava tentando falar para vocês ali durante a aula síncrona,
Mas agora eu falei com mais calma, também expliquei todos os detalhes da nossa disciplina. Esses detalhes são importantes para vocês estarem cientes, né, de como vai acontecer. Então, relembrando, teremos um encontro por semana, um tema por semana, mas não é todas as semanas que nós teremos aula síncrona. Teremos aula síncrona em umas semanas e outras síncronas sempre nas quartas-feiras. Tá bom, pessoal? Era isso então. Muito obrigada e até mais.